Olá, estamos aqui de volta com mais uma aula de português e hoje nós iremos falar sobre os elementos da narrativa. Para que exista uma história, é necessário haver quem conta a história e o que contar. Então, são dois elementos essenciais quando nós pensamos na produção de uma história. É quem conta e o que contar. Quem conta a história é o narrador. E essa narrativa, normalmente, ela apresenta uma sequência de fatos que se relacionam entre si, os personagens, que são aqueles que vivenciam esses fatos, e o lugar, o ambiente onde os fatos, eles acontecem. Os personagens, eles são seres que agem dentro de uma história. E esses personagens, eles podem ser pessoas, eles podem ser seres míticos, eles podem ser animais, eles podem ser plantas, eles podem ser objetos, ou seja, eles podem ser qualquer coisa, pode fazer parte, podem ser aí, no caso, os personagens de uma história. Dentro de uma narrativa também é preciso que tenhamos o cuidado de considerar um elemento que é essencial, que é o tempo. O tempo na narrativa é exatamente a dimensão em que acontecem os fatos narrados, que pode ser definido por algumas expressões que são bastante comuns no nosso dia a dia, e quando nós vamos fazer uma história, a gente sempre lembra dessas expressões, como era uma vez, numa tarde, um certo dia, naquele tempo, naquela noite, naquela manhã. Então, essas expressões são algumas expressões que normalmente nós usamos para indicar o tempo. Um outro elemento que também faz parte da narração é o espaço. O que é o espaço? É o local, é o cenário, é o ambiente onde os fatos acontecem. E esse ambiente, ele pode ser determinado ou não, ou seja, está explícito ou implícito dentro da história. Nós temos aí, podemos considerar dois tipos de espaço. Nós temos o espaço exterior, que é o que acontece ao nosso redor, é a casa, a praia, a praça, o parquinho, a escola. E nós temos o espaço interior, que é o que nós chamamos de espaço psicológico. Ou seja, a história não necessariamente ela vai acontecer no espaço exterior, ou seja, ao nosso redor. Muitas vezes ela acontece no nosso psicológico. São aquelas histórias que são construídas a partir da nossa imaginação, a partir dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas crenças. Então, são histórias que fazem parte não do mundo exterior, mas do nosso mundo interior. Então, por isso que nós temos aí esses dois elementos. O foco narrativo, ou seja, quando o narrador está fora da história, ele não é o personagem, ele apenas conta a história como se ele estivesse presenciando os fatos. Então, nesse caso, nós podemos dizer que esse narrador é um narrador onisciente. Então, temos um narrador onisciente quando ele não faz parte da história, quando ele conta a história como se ele estivesse vivenciando aquela experiência, como se ele estivesse observando os fatos acontecerem. Nós temos também que observar na narrativa as pessoas, os tipos de discurso. Nós temos 3 tipos básicos de discurso que eu quero abordar com vocês. Nós temos o discurso direto, o discurso indireto e nós temos o indireto livre. O discurso direto é quando o personagem fala. Observe que você, quando está lendo um texto, você observa que antes da fala dos personagens tem sempre um travessão, ou seja, aquele tracinho, ele serve para indicar que ali vai iniciar a fala de alguém, a fala do personagem. Então, quando isso acontece, nós temos um discurso direto. Temos um discurso indireto, que é quando o narrador ele orienta as ações sem que haja fala. Então, quando há uma sequência de ações
de comportamentos, de atitudes, mas que não há uma fala, então nós temos aí um discurso indireto. E nós temos um discurso indireto livre quando o narrador fala o que os personagens querem dizer, ou seja, quando o narrador ele traduz, ele transmite aquilo que os personagens querem dizer, querem nos mostrar. Então, nós temos, nesse caso, um discurso indireto livre. O enredo também faz parte das narrativas, que é a sequência, nós chamamos de enredo, a sequência de ações relacionadas ou por casualidades ou por cronologia. No enredo, nós podemos identificar aí as diferentes etapas da narrativa, ou seja, que fazem com que a história siga uma progressão. Então, é interessante observar nesse contexto do enredo, porque é aí que nós vamos identificar as várias etapas, as várias fases, os vários estágios desse enredo. Temos alguns tipos de textos narrativos que são bem conhecidos, como a piada, a notícia, a reportagem, romance, os contos, os relatos pessoais, tudo são exemplos de textos narrativos. O relato pessoal, ele tem a função em si de registrar as experiências individuais que sirvam de testemunho, ou seja, fonte de consulta, fonte de aprendizado para outras pessoas. Então, relato pessoal, o próprio nome diz, o narrador ele vai falar de si próprio, ele vai falar das suas experiências, ou seja, ele é o próprio personagem. Então, relato pessoal, eu não vou falar de coisas externas, eu vou falar de coisas que fazem parte da minha vida. Eu vou falar dos meus sentimentos, das minhas emoções, enfim, eu vou falar de mim mesma. Então, aí eu tenho um relato pessoal. Temos que observar também que o relato pessoal, geralmente, ele traz a questão do tempo. Também vamos observar aí o tempo. Esse tempo, ele pode ser linear ou não linear. Há marcadores temporais também. Geralmente, quando nós falamos de nós fazemos um relato pessoal, nós usamos algumas expressões, como na noite anterior, nas últimas semanas, nos últimos dias temos andado ansiosos devido à crise da Covid-19. Nos últimos meses estamos ansiosos pela volta às aulas presenciais. Enfim, isso é um exemplo de um texto narrativo, ou seja, de um texto narrativo, mas que é caracterizado como um relato pessoal. Ou seja, é aquilo que traz as minhas experiências com o intuito de isso servir de aprendizado, de experiência para outras pessoas, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no meu canal para que vocês possam sempre estar atualizados dos assuntos e dos conteúdos que a gente está aí produzindo semanalmente para vocês, tá bom?